Salve galera da Vila Belmiro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. E hoje nós vamos falar sobre Luan Pérez. Sim, porque tem uma proposta do Olympique de Marseille pelo Luan Pérez. Parece que o negócio está sendo bem desenvolvido. Nunca sabem quando vai ser o último jogo a propósito do Luan Pérez, né? Muitos já falam muito em tom de despedida, muitas pessoas que trabalham próximas ao Santos, falando do Santos já falam em tom de despedida. Então tudo indica que realmente o negócio vai se concretizar, certo? A gente não sabe ainda o valor do negócio, né? Mas hoje eu vim gravar o vídeo para tentar explicar para vocês o seguinte: a proposta pelo Luan Pérez, ela é boa ou é ruim? A gente tem valores apurados? Normalmente temos. E agora eu gostaria de debater com vocês se esse valor é bom ou não, ok? Eu sei que muitos vão falar, 8 milhões de euros, já estou revelando aqui o valor, é muito pouco pelo Luan Pérez, o Luan Pérez é o melhor zagueiro pelo lado esquerdo do Brasil e tudo mais. Mas eu vou mostrar alguns pontos aqui para vocês que podem fazer vocês perceberem que não é bem assim. Vamos lá. Primeiro eu vou começar mostrando, é claro, a notícia que saiu no A Tribuna, mas como eu não sou assinante do jornal A Tribuna, vou ler aqui no Mercado do Futebol. Não é um site que eu vou recomendar sempre, tá? Na verdade quase nunca. Porque eles às vezes apuram algumas coisas por especulação, por alguma coisa que saiu em canal X, canal Y, e então às vezes não sai tão confiável. Mas, dessa vez eles apuraram da Tribuna. A Tribuna é um link que eu sempre vou compartilhar, sempre vou aconselhar vocês a lerem. Logo, estar aqui no site Mercado Futebol não pouco importa, já que a fonte é a Tribuna, ok? Beleza, notícia de 28 de junho, ontem, né? O Olympique de Marseille planeja pagar 8 milhões de euros para contratar Luan Pérez. Segundo o jornal A Tribuna, o Olympique de Marseille pretende pagar 8 milhões de euros, 46,9 milhões de reais, para contratar o zagueiro Luan Pérez, tá? É um pedido do São Paulo e o clube francês vai tentar tirar o atleta de 26 anos do Santos, tá bom? O Santos pagou 16 milhões de reais nele, ou seja, vai estar lucrando 30 milhões. Na verdade não, né? Porque o Santos tem 70% disso daqui. Então a gente vai estar lucrando, deixa eu ver a conta aqui de cabeça, continha de calculadora aqui, ó, 0,7 vezes 46,9. A gente vai estar lucrando 32 menos 16, a gente vai estar lucrando... Opa, fiz a conta errada. Agora sim, a gente vai estar lucrando uns 16,83, uns 17 milhões de reais, mais ou menos. Esse vai ser mais ou menos o lucro do Santos nessa negociação, tá? Lucro bacana, que basicamente vai ganhar o dobro do que a gente pagou, né? Mas muitos estão falando, pô, não vale a pena, Rex, não vale a pena, porque o Luan Pérez é o melhor zagueiro que tem e tudo mais, e essa proposta é muito baixa. Trago uma notícia pra vocês, agora da Gazeta, da Gazeta Esportiva, e ela fala o quê? É uma notícia do Lucas Musetti que o Santos não gostou muito da oferta, mas aqui fala de uma oferta de 6,5 milhões de euros, que é 41 milhões de reais. E essa oferta o Santos não teria aceito. Então, há dois caminhos de pensamento. Alguns estão pensando que o Santos não aceitou 6,5 milhões de reais e pediu os 8, né? E aí seria o caminho que realmente a gente vai ganhar 8 milhões de reais. E outros vão pelo caminho que o Santos, na verdade, não aceitou os 8, nem os 6,5, e agora vai fazer uma outra contraproposta. Independente desses caminhos, o que eu vim fazer é uma discussão com outro ponto aqui pra vocês. Porque esse não é só um vídeo de notícias, tá? Esse é um vídeo de debate. E o debate da questão que eu vou colocar é: 8 milhões de euros é pouco pelo Luan Pérez? Começo colocando um bom ponto para quem acha que é pouco, que seria a venda do zagueiro Pablo Mari. A venda do zagueiro Pablo Mari, que é garantia pelo Gol.com, um site bem confiável, tá? Da redação dele e tudo mais, isso é de 22 de junho de 2020, que fala que Pablo Mari, tende a render no total em cotações atuais, a venda do Pablo Mari pode render até 16 milhões de euros, ou seja, quase 95 milhões de reais ao Flamengo. 95 milhões de reais é mais do que o dobro, né? Do que a gente está recebendo aqui pelo Luan Pérez. É muito dinheiro. É claro, então falando daquela cotação da época, hoje a gente está ganhando metade do valor de euros, mais ou menos, que vale o Pablo Mari. E para quem acha que o Pablo Mari não é tudo isso, o Pablo Mari é sim um grande zagueiro, tá? Não à toa tá lá no Arsenal, muito bem no Arsenal. E ele tem a mesma idade do Luan Pérez, na verdade tem 27 anos agora, mas quando foi vendido, também foi vendido com 26. Ou seja, idade era a mesma, né, na hora da venda. Então, por que o Pablo valeu tão caro e o Luan Pérez vale tão pouco, né? Mostro pra vocês agora o valor de mercado deles, tá? Isso aqui é o Pablo Mari, é claro, né, tá na cara dele. Hoje ele vale 7 milhões de euros no valor de mercado dele, tá? Presta atenção como o valor de mercado é muito mais próximo do valor do Luan Pérez, que estão pagando pelo Luan Pérez agora, ok? Ele vale 27 milhões. Ele joga nas duas partes da lateral, na zaga, quer dizer, perdão. E já tem vários títulos com o Flamengo, né? Vencedor da Taça da Inglaterra, vencedor do Campeonato Brasileiro, da Taça da Libertadores. E cara, ele é um zagueiro que tá sempre jogando, né? Ele já jogou 36% dos jogos como titular na temporada 2021. Já jogou 26%
na Premier League, 50% na FA Cup. Então ele jogou bastante como titular, tá? Não é um zagueiro que não esteja sendo titular. E ao mesmo ponto eu trago o Luan Pérez. O Luan Pérez que hoje tem valor de mercado de 2 milhões de euros, né? Bem menor que o do Pablo Mari. É bem mais titular, é claro, no Santos. Mas quando estava na Europa já não fez aquele baita sucesso. Ele tem 26 anos hoje, é claro, mas é a idade que o Pablo Mari foi vendido. E aí entra o ponto principal dessa conversa. O Pablo Mari foi vendido pelo Flamengo para o Arsenal. O Arsenal é um dos maiores times da Inglaterra, por mais que não esteja ganhando muitas coisas, de fato. É um dos maiores times da Inglaterra, é um dos times que tem mais dinheiro na Inglaterra. Não à toa gastou uma nota com Aubameyang, não à toa gastou uma nota com vários jogadores que eles têm lá, que são jogadores muito caros que tem no Arsenal, né? E aí a gente chega na parte do Santos. Por quê? Além de termos um time que paga mais que o Olympique de Marseille, no caso o Arsenal, a gente tem um time que tem maior poder de negociação. O Santos hoje, ele precisa vender. O Santos hoje está devendo para Deus e o mundo. Então se você chegar no Santos e oferecer uma proposta razoavelmente boa, o Santos tende a aceitar. Por quê? Porque o Santos precisa de dinheiro. O Flamengo já não. O Flamengo está numa campanha, numa temporada, onde ele pode decidir o preço dos jogadores dele. Ele é o melhor time que a gente tem no Brasil em infraestrutura, tá? Ele é o time que tem um dos times mais ricos do Brasil. Então ele pode falar, não vou vender. Por quê? Porque aquele dinheiro que iria entrar não vai fazer mal para as contas dele. Não vai fazer diferença. Então além do Olympique ter menor poder de compra do que um Arsenal, a gente tem um time que tem menos poder de negociação do que o Flamengo. E o Flamengo ele é uma exceção. Mostro agora para vocês exemplos que são muito mais reais do que o exemplo de um Pablo Mari. E aí agora eu começo falando, por exemplo, de IR Mina. Hoje o Mina, para vocês terem noção, vale 20. Não é os 2 milhões do Luan Pérez, não é os 7 milhões do Mari. É 20 milhões de euros, tá? O IR Mina foi vendido do Palmeiras pro Everton. Agora está valendo 20 milhões de euros. Na época ele foi vendido do Palmeiras por cerca de pro Barcelona, né? Por cerca de 9 milhões de euros, 11,8 milhões de euros. Tem 26 anos, então quando ele foi vendido, foi 17, 18, ele tinha 23, 22 anos. Então muito mais novo que o Luan Pérez, né? Vale lembrar. E o Pablo Mari já ganhou várias coisas, né? Já foi campeão da Espanha, já ganhou a Taça da Espanha, já ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Taça da Colômbia também, ganhou vários campeonatos, né? O Mari é um ótimo zagueiro, é o zagueiro titular hoje da Colômbia, tá? Então é um grande zagueiro, é um zagueiro que sim, a gente pode comparar facilmente ao Luan Pérez, a qualidade do Luan Pérez, não é nenhum absurdo falar isso. E aí a gente pode pegar o valor. O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira a venda do Mari por 12,39 milhões de euros. A gente viu que nem foi tudo isso, né? Só que quanto que isso dava na conversão da época? 48 milhões de reais. Basicamente 1 milhão de reais a mais do que ofereceram para o Luan Pérez. Vocês perceberam? Basicamente, a gente está falando que o Mina, que hoje é um dos grandes zagueiros da Europa, foi vendido pelo Palmeiras por um preço muito próximo ao do Luan Pérez vendido hoje. Tipo, muito, muito próximo mesmo. Querem outro exemplo? Eu lhes dou. O próximo exemplo que eu posso dar para vocês é o nosso próprio zagueiro, Lucas Veríssimo. Hoje vale 8 milhões de euros na Europa, vale mais do que o Mari. Tem somente 25 anos, é mais novo também, né, do que o do Mari. Está no Sporting Lisboa e foi vendido do Santos por cerca de 6,5 milhões de reais. E quanto que dava 6,5 milhões de reais? 41 milhões de reais. 6,5 milhões de euros é 41,5 milhões de reais. Ou seja, basicamente o Santos está vendendo o Luan Pérez por 7 milhões a mais do que vendeu o Veríssimo. Por 5 ou 6 milhões a mais do que vendeu o Veríssimo. Basicamente a gente está lucrando mais com o Luan Pérez do que lucramos com o Veríssimo, que saiu daqui mais novo e com mais tempo de jogo no Santos. Então a proposta também não parece tão má, né, vendo por esse ponto. E trago dois outros exemplos só jogados aqui para vocês, que são bem mais antigos, então não podemos usar realmente como parâmetro. Um deles é do Fluminense, venda do Thiago Silva para o Milan, tá? O zagueiro Thiago Silva de 24 anos, 24, lá, lembrar, o Luan Pérez tem 26, foi vendido do Fluminense para o Milan, tá? Ele foi vendido pela bagatela de 10 milhões de euros. Uau, Rex, é muito dinheiro. Não, na época era 32 milhões de reais. Uns 14 milhões de reais a menos do que o nosso querido Luan Pérez. Então eu tô falando de zagueiros de seleção. O Mina é um zagueiro de seleção. O Thiago Silva é um zagueiro de seleção. O próprio Veríssimo é um zagueiro de seleção. Todos vendidos por menos, tirando o Mina que foi vendido por 1 milhão a mais, mas com valores muito próximos, e o Thiago Silva bem menos, do que o valor que está sendo oferecido ao Luan Pérez. E trago uma outra para vocês não se contentarem, a gente fala de Éder Militão.
vendido mais ou menos por 18 milhões de reais, por aí. São Paulo ficou com 4%, 4 milhões de euros, 17 milhões de reais. Ou seja, vai ser mais ou menos o valor que o Santos vai ter de lucro, né? O Sport pagou 7 milhões de euros, 30 milhões de reais, pelo zagueiro do São Paulo, que hoje é zagueiro de seleção. Então a gente tem um ótimo zagueiro, é verdade. Mas historicamente, a Europa nunca paga 50 milhões de reais em um zagueiro. Sabe? É muito difícil. O Mari é uma exceção. Então quando pega o Mari, você pode falar com tranquilidade. O Mari é uma exceção. O normal é a venda como teve do Vitor Hugo do Palmeiras, que também não foi tão caro. É a venda do cara de São Paulo aí, do Militão. É a venda do Thiago Silva pro Internacional, pro Milan, né, na real, que ele foi vendido. É a venda do Mina, que era do Palmeiras, lá pro Barcelona. Essas são vendas normais. Vendas que geram sempre abaixo de 50 milhões de reais. E não vendas acima disso. Logo, mesmo que a contraproposta do Santos tenha sido 8 milhões de euros, ela não é tão baixa quanto vocês estão pensando. Muito pelo contrário. O Luan Pérez vai sair do Brasil valendo, sendo pago por ele, um valor muito próximo aos que saíram daqui, os melhores zagueiros do Brasil, tá? Então, sim, é uma proposta boa. Rex, sua opinião, você venderia o Luan Pérez por esse valor? Eu tentaria 10 milhões de euros. Eu acho que hoje o Luan ele tem um patamar muito grande, ele tem uma força muito grande, e os times talvez estejam oferecendo menos para o Santos por causa desse péssimo momento que a gente vive. Se a gente batesse o pé e falasse, quero 10 milhões de euros, eu acho que é possível que o Olympique cobrisse. É 2 milhões de euros a mais, por mais que pra gente seja muito, pra eles nem é tanto. Então, seria uma grana legal, pô, 10 milhões de euros, a gente tá falando de uma conversão de 6, uns 60 milhões de reais, um valor até próximo do Mari, né? E bem a mais do que a Europa costuma pagar. Acho que seria um valor muito mais legal. Porém, se vender por 8 milhões de euros, na minha visão e minha opinião, não é nenhum absurdo, beleza? Então é isso, meus queridos, gostaria de agradecer quem viu esse vídeo, quem viu, peço seu like, seu compartilhamento, também é claro a sua inscrição aqui no seu canal, deixe seu comentário se acha que o Luan Pérez deve ser vendido ou não, deixe sua opinião sobre o tema também, é claro. Muito obrigado pela sua visualização, agradeço todos que estão ajudando o canal cada vez a crescer mais, tá bom? Muito obrigado mesmo, meus queridos, e agora eu fui.